See the money almost done. Feel you, getting all the peace of mind. Feel wild. Everybody wanna know how it feel. Everybody wanna see what it's like. Well, baby, wanna be a queen. Well, alright. We all deserve to find the peace in this life. Boa tarde, começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tirando as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. No segundo bloco teremos um resumo da Semana Jurídica em São Luís. Terceiro bloco, teremos uma entrevista com o Dr. Rafael, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão. E no quarto e último bloco, Dr. Diego Sá tira as dúvidas do telespectador no quadro Justiça e Trabalho. Agora eu quero falar das nossas redes sociais. Você já pode participar do programa Justiça em Ação também nas redes sociais. Temos o Instagram. E olha, tem uma novidade muito interessante no Instagram, que são as lives, os ao vivos que lançamos aqui em São Luís, principalmente no segmento jurídico. Toda quarta-feira, às 21 horas, você pode ter uma entrevista com uma personalidade jurídica, sempre ao vivo, de qualquer ponto da ilha. É o que a gente está chamando aí de entrevista itinerante, né? Justiça em Ação itinerante. Então, toda quarta-feira, às 21 horas, você tem um encontro marcado no Instagram do Justiça em Ação. E também temos a nossa fanpage, é o Facebook também do Justiça em Ação. Vá lá, curta a nossa fanpage, é só fazer a busca Justiça em Ação. E agora vamos ao quadro tão esperado, que é o quadro do nosso amigo Rômulo Serra. Fala, doutor. E eu já estou aqui no estúdio com ele, doutor Rômulo Serra, o advogado do quadro Fala Doutor, aqui do Justiça em Ação. Boa tarde, doutor Rômulo. Boa tarde, Fidelix. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa Justiça em Ação. Prazer é todo nosso. O doutor Rômulo tem tirado as dúvidas do telespectador de uma forma bem dinâmica, bem simples, né? Com um certo juridiquês, como a gente fala, mas não muito, né? Para que o telespectador possa entender. E, na verdade, o que é o juridiquês? É aquela linguagem técnica, né? Muito forte e tal, e ele, apesar de falar com essa parte técnica, ele também atende ao telespectador com a simplicidade que o telespectador gosta de receber as informações. A sua participação é pelo WhatsApp, mande o WhatsApp, telefone na tela e vamos prontamente, o doutor Rômulo prontamente vai tirar as suas dúvidas, telefone na tela e a pergunta também. Coloca a pergunta aí do primeiro WhatsApp do Anderson Rodrigues. Comprei um produto importado, só que o produto apresentou defeito e não encontro peça de reposição. A loja, peça para reposição. A loja me disse que não há peça para troca na autorizada, pois o produto não está mais sendo importado. Doutor Rômulo, nesse caso, o que o telespectador, o que o Anderson pode fazer? Fidelix, essa é uma situação que nós vamos explicar para que fique de fácil compreensão para o telespectador, no caso de produtos importados. Sim. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 32, diz que o fabricante e o importador devem assegurar a oferta dos componentes e das peças de reposição enquanto durar a importação e a fabricação do produto. Sendo que, uma vez cessada essa importação e essa fabricação do produto, eles devem assegurar a oferta por um prazo razoável na forma da lei. Bom, e me perguntem, qual é esse prazo na forma da lei? Infelizmente ainda não tem um regramento nesse sentido. Por senso comum, e aqui eu entendo o prazo de 30 dias após cessar esse período de fabricação como importação, como um prazo razoável, mas não há qualquer disposição em nossa legislação nesse sentido, em dizer qual é esse prazo razoável a partir do momento que cessa a fabricação e importação do produto. Então, Anderson, você pode sim fazer a solicitação da peça, logicamente se estiver dentro da garantia, dos termos contratuais, e caso tenha cessado a produção ou a importação, a lei não especifica até quando o fabricante ou o importador deverá assegurar a reposição dessas peças.
por senso comum, e aqui te dizendo, eu creio que seja um prazo razoável, o prazo de 30 dias seja um prazo razoável, mas especificando que não há nada na lei que fale a respeito disso. Maravilha. Vamos a mais uma pergunta do telespectador pelo WhatsApp. Envie sua pergunta, faça como a Arthur Batista. Comprei um som junto a uma loja no interior, só que deu problema. E quando fui levar na autorizada, disseram que não fariam o reparo, pois tem uma cláusula no contrato de compra e venda que diz que essa parte não estaria coberta pela garantia. Pode isso, doutor Romulo? Fidelix, ficaria muito fácil em desfavor do consumidor, no caso o fornecedor, dizer o que deve e o que não deve estar coberto pela garantia. Seria como uma forma de transgredir um direito do consumidor nessa hipótese. O que acontece nesse tipo de situação é que conforme já foi, esse advogado aqui já foi explicado por algumas vezes, se não me engano, até numa situação específica, esse da compra de um carro por parte do consumidor e que comprou um carro usado. Foi a questão do motor, né? Isso, que dizia que o câmbio e o motor não faziam parte da garantia no momento da compra. Pois bem, Arthur, o que eu quero te dizer desse tipo de situação é que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo de 51, essas cláusulas é tido uma cláusula nula. Então, essa cláusula não tem efetividade nenhuma, Fidelix. O próprio artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor diz que não pode haver a presença de cláusula no contrato que impossibilite, atenue ou exonere a responsabilidade de indenizar no caso do acontecimento de vícios ou defeitos ocorridos no produto. Então, essa é uma cláusula nula de pleno direito e você, sim, tem direito de fazer a solicitação do reparo com relação à peça que veio com avaria. Perfeito. Mais um esclarecimento com o doutor Rômulo Serra aqui no quadro Fala, Doutor. Vamos a mais uma pergunta via WhatsApp do Celso Mendes. Paguei uma conta em valor maior do que realmente devido. O que devo fazer? Bom, Fidelix, nesse tipo de situação, já que ele efetivou o pagamento com valor maior do que realmente devido, é simples que ele tem direito à restituição do valor que ele pagou a maior. E nesse tipo de situação, o Código de Defesa do Consumidor aí dá alternativa para ele, na verdade, o direito de ele fazer a solicitação da restituição em dobro. Porque no caso, nesse tipo de situação, nas cobranças que são ocorridas em valor indevido, o consumidor ele tem direito a pleitear em desfavor do fornecedor ou de quem cometeu contra ele essa arbitrariedade e fazer a solicitação do valor em dobro do valor que foi pago a maior. Isso tudo está disposto no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Vamos a mais uma pergunta do telespectador via WhatsApp. Fiz uma compra no supermercado e na hora de pagar percebi que o preço, olha só, isso aqui nem acontece, viu? Que o preço acusado pela leitora digital do código de barras era maior do que o que constava na prateleira. Qual preço eu devo pagar? Isso quase nunca acontece, né? Principalmente em supermercados. O consumidor nessa hipótese de situação, logicamente, como senso comum, ele deve pagar o valor menor. Porque, no caso, isso é uma prática abusiva praticada em desfavor dele, que seja pelo supermercado, que seja por uma loja de conveniência, que seja por qualquer estabelecimento comercial que se propõe a vender esse produto. Então, nesse tipo de situação, o consumidor deve se pagar o valor que é menor. Para efeito de comprovação, o que ele deve fazer? É ir até a prateleira onde está disposto a mercadoria, pegar o encartezinho com o valor e levar até a banquetazinha de pagamento e comprovar que efetivamente o valor que está sendo cobrado de lá é diferente do valor que está sendo cobrado no leitor de do código de barras. E assim efetivar o pagamento com relação ao valor menor com o valor que estiver menor. No caso do estabelecimento comercial, o fornecedor ele não pode impingir ao consumidor se vantagem manifestamente excessiva. Isso tudo é uma prática abusiva que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso 5º. Então, consumidor, quando houver essa prática em seu desfavor, você poderá pagar o produto pelo preço a menor, que constar a menor. Perfeito. Bom, a sua participação é via WhatsApp, envie o WhatsApp na tela, e o Dr. Rômulo Serra está aqui no estúdio para responder as suas perguntas. Vamos à próxima pergunta do telespectador, é a Raquel Vasconcelos.
Comprei material escolar para um dos meus filhos. Contudo, percebi após a compra que meu outro filho, que estuda na mesma escola, que estuda em escola diferente e está 2 anos adiantado, já possuía os livros. Posso cancelar a compra e pedir meu dinheiro de volta? Bom, Fidelix, desse tipo de situação é interessante aqui colocarmos 2 pontos de vista com relação à pergunta efetivada pela Raquel. Porque aqui ela não deixou claro se a compra efetivada por ela foi dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento. Aqui nesse tipo de situações, ou melhor, em situações que a gente já discorreu anteriormente com relação a dúvidas e perguntas, nós dissemos que em compras feitas fora do estabelecimento comercial, que são aquelas compras feitas por encarte, feita por internet, feita por telefone, em que a pessoa não tem o tato, ou seja, o contato físico com o produto, ela tem o direito de arrependimento, que no caso são de 7 dias, independentemente de qualquer motivo. Então, se a Raquel comprou esse produto fora do estabelecimento comercial, que seja na internet, que seja por encarte, que seja por telefone, por qualquer outra modalidade fora do estabelecimento comercial, ela pode ter esse direito de arrependimento de fazer a devolução do produto que foi adquirido com a restituição dos valores atualizados com juros e correção, atualizados monetariamente. Já no caso dela ter comprado fisicamente, ter se deslocado a uma loja ou a uma livraria para efetivar a compra do produto, aí no caso é mera liberalidade do estabelecimento. E aí tem esses 2 viés. Se foi comprado fora, tem essa possibilidade. Se for comprada fisicamente dentro do estabelecimento comercial, ela vai ficar por mera liberalidade do estabelecimento de efetivar a troca. Perfeito. Que eu acho difícil, esse tipo de situação. Nesse caso, eu acho até interessante ela convencionar com as partes, porque ela pode fazer a troca por outro produto que seja do interesse não só dela, como dos próprios filhos. Na hora ela pode ali tentar acordar, né? Correto. Bom, produção, tem mais uma pergunta? Temos mais uma pergunta do... Encerrou, né? Encerrou, então... Bom, quero agradecer ao doutor Rômulo Serra. Doutor Rômulo, o quadro quadro Fala Doutor, é um quadro interessante que já vem desde o início do Justiça em Ação, e eu percebo que quando as pessoas me olham aí pelas ruas, enfim, por São Luís, eles sempre falam do quadro Fala Doutor, que tem tirado muitas dúvidas do telespectador e principalmente com a sua participação pelo YouTube, porque o programa também vai para o YouTube. Então, verdadeiramente, eu quero lhe agradecer, dizer que estou muito feliz, muito satisfeito, que era uma dúvida que eu tinha, a sua participação aqui, né? Porque TV a gente sabe que às vezes intimida o entrevistado. Então eu quero lhe agradecer e dizer que estou muito feliz com a sua participação. Tem sido assim de uma valia muito grande, não só para o programa, o engrandecimento do programa, e a classe, o meio, os advogados também têm percebido isso. Então fica aqui em estúdio para que todos possam ouvir o meu sincero agradecimento ao senhor, doutor Rômulo. Muito obrigado. Não, Fidelix, eu que agradeço a oportunidade que foi dada por você para me conduzir esse quadro, dentro de todas as dificuldades com relação a tempo, essas coisas do tipo, que tu sabe que são intempéries e que o advogado está sujeito. Fico muito feliz ainda de contribuir com a sociedade, porque eu tenho certeza que as dúvidas que são tiradas aqui são dúvidas da sociedade em si, e aí, independentemente de classe A, ou B, ou C, que as pessoas, às vezes, têm os seus direitos, usurpados. Isso. Com relação, e é o que mais acontece nesse tipo de situação, principalmente no que tange ao direito do consumidor, porque são situações do nosso convívio. Do dia a dia, Do dia a dia. Então, são situações que acontecem corriqueiramente e em grande escala. E eu tenho certeza que o quadro em si tem ajudado muito, pelo menos a esclarecer determinadas situações. E fico mais feliz ainda por ser eu o provedor desse tipo de situação. Então, eu que deixo o meu agradecimento especial aqui pela oportunidade, pelas portas que você abriu, para me estar efetivando aqui, dentro da minha possibilidade. Espero poder estar ajudando a sociedade. E, mais uma vez, me deixo à disposição para sempre que possível for estar aqui elucidando as dúvidas. Tá aí, doutor Rômulo Serra, com mais um quadro Fala Doutor. Vou de intervalo. Olha, na volta nós teremos um giro do que de melhor aconteceu na Semana Jurídica aqui em São Luís. Daqui a pouquinho voltamos.